Olá pessoal, então começamos o módulo final, que é o módulo 7, que vai tratar sobre inovação e segurança da informação. Então basicamente esse módulo nós vamos apresentar o que há de inovação e segurança da informação, o que há de pesquisa, o que já vem sendo implantado, implementado aí de técnicas para minimizar todo o risco que nós estamos suscetíveis. Mas o que é inovação? Então nessa primeira parte nós vamos falar um pouco sobre a inovação, quais as formas de inovação e como isso impacta na segurança da informação. Bom, o conceito de inovação é a corporificação, combinação ou síntese do conhecimento em novos produtos, processos ou serviços que proporcionam valor de forma original e relevante, segundo Katz. Então, quer dizer, é um processo de evolução. Eu tenho uma possibilidade de adicionar valor a algo que já existe. Então a gente vai ver várias formas de inovação. Uma delas é a inovação disruptiva, que afeta diretamente as áreas, os grandes mercados antigos pela tecnologia. Então a tecnologia ela evolui e proporciona uma disrupção em mercados aí de longa data. Mas a gente vai ver um pouco sobre isso daí. Nós vamos falar um pouquinho sobre o Manual de Oslo. Ele foi editado em 1990 pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A sua primeira edição, criada como Manual de Oslo, proposta de diretrizes para coleta e interpretação dos dados sobre inovação tecnológica, que tem como objetivo orientar e padronizar conceitos, metodologias e construção de estatísticas e indicadores de pesquisa e desenvolvimento dos países industrializados. E o que o Manual de Oslo ele compõe? Então ele compõe assim: a inovação é a introdução de algo novo, é o vetor de desenvolvimento humano para a melhoria da qualidade de vida da população. E também inovar significa introduzir algo novo ou modificar substancialmente algo existente. O Oslo deixa bem claro o que é inovação. Então nesse manual ele caracteriza, cria um padrão de conceitos e metodologias na construção e construção de estatísticas quando se trata de pesquisa e desenvolvimento para inovação. E como que é composta a inovação? Quais são as etapas? Quais são as fases? Essa é uma figura que ela trata aí a partir de 5 pontos um processo de evolução. Então, o primeiro é a definição do problema. O segundo já é a montagem do grupo. Quer dizer, eu tenho que ter uma discussão. Ninguém inova sozinho. O terceiro é explicar as regras. Quer dizer, então, olha, críticas são rejeitadas, criatividade é essencial, quantidade importa, use e combine as ideias. Então é como se fosse um brainstorm. Aí o quarto é a geração das ideias. Então você estabelece um tempo máximo, anota as ideias exatamente como foram faladas, mantém a ordem como uma ideia apresentada por vez, e toda ideia apresentada deve ser ouvida por todos. Então não há nesse momento nenhuma recusa de qualquer ideia. E a conclusão do processo: esclareça o significado das ideias. Então descarte as que não foram inúteis, agrupe as que são próximas em categorias, elimine as duplicadas, transforme as similares em uma ideia única e selecione as melhores ideias e sugestões. Então, a partir disso, quer dizer, eu crio um conceito de inovação. E como que a inovação tem impactado diretamente na vida das pessoas? Esse é um modelo de inovação disruptiva apresentado por Clayton e Michael, Clayton Christian e Michael Reynolds, que fala o seguinte: você tem a medida diferente de desempenho frente ao tempo. Aí, a disrupção dos novos mercados, que compete à contramão do não consumo. Depois você tem o desempenho frente ao tempo. É a disrupção de baixo mercado. Procura clientes saciados em excesso com um modelo de negócio de baixo custo. Então você tem consumidores mais exigentes, você tem ao longo do tempo, ou consumidores menos exigentes. Então a inovação disruptiva ela vem para quebrar aquilo que efetivamente vinha ao longo do tempo mantendo um único padrão. E a gente vai ver alguns exemplos disso daí.
quando se fala em inovação disruptiva, né, elas querem dizer o seguinte: são inovações que modificam a proposta de valor e se torna diferente, né, a que existe até o momento. Basicamente, com não muito bom desempenho, né? Porém, né, com o tempo avançando de forma implacável, você tem, né, elas chegam ao mercado muito mais simples e muito mais barata, que segue um conceito de muito utilizador de startup. Então eu tenho um produto mínimo viável, né, e coloco ele no mercado, e eu vou experimentando até eu ter uma solução simples e barata, né. E segundo o Kirsten, né, ele listou 2 tipos de inovações disruptivas. A primeira é a disrupção de novos mercados, né, e a disrupções de baixo mercado, né. O que é isso, né? O que é a disrupção de baixo mercado? Bom, a disrupção de baixo mercado, no seu afã de oferecer um produto ou um serviço sempre melhor, as empresas estabelecidas, elas acabam desenvolvendo um produto com desempenho superior ao exigido pela média do mercado, né? Essa situação abre um espaço para um novo entrante, para que o novo entrante ofereça um produto com desempenho bom, mas inferior, né, ao dos titulares do mercado, adotando uma nova abordagem que o torna mais barato ou mais conveniente ou fácil de usar, né? Então, por exemplo, a Embraer é um exemplo desse tipo de disrupção, que você tem um produto mais barato, né, uma média de exigência básica, e ele ganha mercado, né? E a disrupção de novo mercado? Bom, nesse caso, o cliente-alvo é o não consumo. Então, o produto apresenta um baixo desempenho nos atributos tradicionais, né, mas melhor desempenho em novos atributos, tipicamente simplicidade e conveniência. Por exemplo, a telefonia celular, né, que começou com uma qualidade de voz inferior à da telefonia fixa, né, mas oferecendo a conveniência do que? Da mobilidade. A internet é outro exemplo. Então, mesmo a gente não tendo acesso à internet em todo o mundo com a mesma qualidade, é algo que vem para algo disruptivo, que ele vem para mudar o mercado mesmo, né? A telefonia celular é a mesma coisa, só funcionava em grandes centros, depois vieram para todas as áreas urbanas, né, que hoje, né, todas as áreas urbanas funcionam, no caso do Brasil, e algumas áreas rurais, mas porque a evolução vai surgindo, mas no início caía a ligação, a qualidade era péssima, né? Porém, isso não limitou a evolução, foi algo disruptivo. Qual que era a diferença? Mobilidade. Em qualquer lugar da cidade eu conseguia falar, não precisaria estar num ponto fixo, como o telefone fixo. Existem alguns tipos de inovação, por exemplo, a inovação sustentadora. A maioria das inovações tecnológicas que surgem propiciam melhorias no desempenho dos produtos existentes, né, sendo consolidadas como sustentadoras, quer dizer, ela propicia melhoria no desempenho do que já existe, né. Elas podem ser de natureza radical ou incremental, né? A taxa de melhoria de desempenho, ela pode ser mais rápida que a demanda do mercado. Então há essas duas formas. A inovação arquitetural, né? As inovações que mudam a forma no qual os componentes de um produto são ligados e se encaixam, enquanto que o conceito central se mantém intacto. Então, quer dizer, eu mantenho o conceito, né, central, mas a forma de utilização, criação e execução daquele produto ou serviço, ele é diferente. Quer dizer, há uma alteração arquitetural. A inovação aberta é um paradigma que assume que as empresas podem e devem utilizar ideias externas e ideias geradas internamente, assim como os caminhos internos e externos, para conseguir chegar ao mercado, né, no seu caminho aí, né, de evolução tecnológica. E há essa imagem, essa figura que ela apresenta muito bem a questão da inovação aberta. Então você tem lá, dentro das iterações criativas, né, no primeiro ponto você tem lá os desafios tecnológicos, desafios de conceitos, centros de inovação, crowdsourcing, co-criação de valor, sistema de ideação e redes de colaboração. Nisso você tem as interações criativas, né,
que tratam das espontâneas e as direcionadas, que são atribuídas dentro da organização. Aí você tem fornecedores, parceiros, líderes, colaboradores, canal de clientes, tal. Com isso eu tenho todo um conjunto de ideias e conceitos. Aí a tecnologia externa afunila isso como uma pesquisa, depois você tem um desenvolvimento para licenciamento de patentes, né, e desenvolvimento em parceria, e a comercialização, que é a internalização de protótipos para o scale-up, né, ou o spin-off vindo lá das ideias e conceitos. Então você afunila e gera um produto a partir de uma inovação aberta, onde você tem a colaboração e a participação de todos. Bem, pessoal, então essa é a primeira parte da inovação em segurança da informação. Nos vemos no próximo aula. Um abraço.